Enquanto isso, Bia, eu vou chamar o nosso próximo palestrante, que é o Matheus Vasconcelos. Oi, Matheus, boa tarde. Saulo, tudo bem? Tudo bem. Matheus, você está falando de onde, Matheus? Falando de Brasília. Brasília. Legal, vamos lá. O Matheus, vou dar o breve currículo dele aqui. Ele é da Sales Engineer, na McAfee, Brasil. Matheus é engenheiro da computação com mais de 10 anos, experiência na área de Cybersecurity. Tem aí também atuado em multinacionais como a Symantec, Tenable, onde esteve envolvido em grandes projetos de segurança na América Latina. É formado em engenharia da computação, possui especializações pelo MIT em Cybersecurity e também em Stanford e diversas certificações de mercado, incluindo a CISSP, CEH e Security+. O Matheus vai falar para a gente sobre qual é o fator X da segurança cibernética para o futuro. Aí tudo amarradinho com o que também o Edilson Cantador ainda falou. Muito bem, Matheus, a palavra está com você ao vivo agora, 6 horas e 6 minutos, horário da sua cidade, Brasília. Seja bem-vindo aí, Matheus. Obrigado. Bem, pessoal, então vamos ao que interessa, né, que a gente falar um pouquinho mais sobre esse cenário de segurança como um todo, né, e para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu acho que antes de mais nada, quando a gente pensa em segurança, a gente precisa se adaptar à medida que os ataques se adaptam, né? E se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia no passado, talvez essas escolhas não sejam as melhores, né? Então, a ideia aqui hoje é apresentar para vocês algumas tecnologias novas, principalmente aí na parte de detecção e resposta, né? E como que isso pode ajudar vocês primeiro, né, se prevenir contra esses ataques e, caso esses ataques aconteçam, né, que vocês tenham uma forma mais efetiva e mais rápida de agir a partir aí de uma plataforma mais automatizada, certo? Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o cenário global de ameaças, né, e contra quem estamos lutando, contra o que estamos lutando. A gente tem visto uma expansão muito grande da superfície de ataque, né? Então, quando a gente pensa hoje todas as formas onde o atacante pode estar explorando, a gente tem aí nuvem, eu tenho a parte de tráfego web, eu vou ter toda a parte de compartilhamento de dados sensíveis, endpoint. Então, é realmente um mundo aí bem grande, né, de possibilidades, onde o atacante pode estar se aproveitando de um ou mais vetores dentro desse cenário, né? E, por consequência, além disso, além de toda essa dinâmica, a gente ainda tem um aumento na complexidade, porque os ataques eles também estão ganhando aí níveis maiores de complexidade. Então, fica realmente para a equipe de segurança e para a empresa como um todo, acaba sendo um cenário bem desafiador, né, para a gente conseguir lidar com tudo isso. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns dados que a McAfee, por meio da sua inteligência, faz todo um monitoramento, né? Esses dados eles têm um foco principalmente desde o início da pandemia. Então, desde o início da pandemia, a gente teve um total, né, de mais de 12 milhões de ameaças a nível global. E essas ameaças, elas simplesmente atingiram os mais diversos setores, né? Então, vamos pegar alguns exemplos de ataques recentes que aconteceram, que tiveram um impacto muito grande nas empresas, né? Então, um que ganhou uma grande relevância na mídia foi um ataque ao oleoduto dos Estados Unidos, né? Onde um grupo hacker ele conseguiu desconectar completamente a rede dessa empresa chamada Colonial Pipeline, e eles conseguiram também roubar mais de 100 gigas de informação relacionados com esses oleodutos, né? E a consequência disso, o que foi? Que essa é uma das principais empresas lá nos Estados Unidos para geração ali de
barris de petróleo, né? E só para vocês terem uma ideia, eles produzem mais de 2,5 milhões de barris por dia, né? Então, isso corresponde a quase metade do abastecimento aí, de diesel e gasolina dentro dos Estados Unidos. Então, essa empresa parando, isso afetou diretamente a economia, né? Isso trouxe aí um resultado aí muito impactante, né? E os hackers, eles encontraram uma maneira de penetrar nesse sistema, se aproveitando principalmente do grande número de engenheiros que acabavam acessando esses ambientes de forma remota, né? E aí a gente já começa a endereçar um pouquinho um dos problemas que a gente tem hoje, que é justamente, o último palestrante até comentou dessa questão do perímetro, né? Hoje esse perímetro fica muito mais difícil a gente controlar onde que ele começa e onde que ele termina, e por consequência, isso acaba facilitando muito a vida dos atacantes, né? Então isso teve um impacto muito grande dentro dessa empresa. Foi um ataque bem emblemático, porque ele foi um ataque direcionado de um grupo extremamente especializado. E esse grupo ele é conhecido aí como DarkSide, tá? E essa é uma das mensagens que apareceram nos sistemas lá da empresa, né? Então, basicamente, eles tiveram que, caso eles quisessem ali recuperar os dados, né? O atacante falou que ele precisava pagar ali no mínimo $2 milhões, e se passasse o tempo ali que ele estimou, esse valor já subiria ali para 4 milhões, e a gente tem até uma estatística interessante que mostra que muitas empresas acabam pagando, né? Então, é um sistema que ele é muito rentável para o atacante como um todo. Então, esse grupo, ele está por trás não só desse ataque, mas como outros ataques também. Eu trouxe aqui um mapa, né, onde a gente vê a presença do grupo aí nas mais diversas regiões do mundo, né? E se a gente olhar o mapa, a gente vê que teve incidentes no Brasil também. Eu vou comentar de um incidente de um malware que foi desenvolvido por esse mesmo grupo, né? E então, assim, a gente tá falando de um grupo extremamente coordenado, com alto poder técnico, né? Que tem aí atingido tanto países quanto empresas específicas, né? Que é o DarkSide. E a gente ouve muito falar, por exemplo, hoje, que tudo é as a service, né? Então a gente tem software as a service, banco as a service, e a gente tem uma nova modalidade também que acabou surgindo, que é o ransomware as a service, né? Então o ransomware sendo fornecido como um serviço, então é um modelo de negócio que os atacantes acabaram criando, onde eles alugam essas variantes, essa plataforma, né? Então pessoas que às vezes não possuem aí um conhecimento técnico muito aprofundado, eles podem ter a capacidade de lançar um ataque de ransomware apenas fazendo a inscrição dentro de um sistema. Então, por exemplo, o DarkSide é um grupo especializado na venda aí de ransomware as a service, por exemplo. Então, a gente tem visto aí um aumento considerável nesse tipo de oferta, né? E isso acaba facilitando muito a vida daquelas pessoas que querem, aí, de certa forma, fazer algum tipo de mal a uma empresa, a um grupo específico. E um dado bem interessante, pessoal, referente a todas essas questões envolvendo incidentes, é que desde 2018, né, a McAfee ela estima que o custo do cybercrime global atingiu aí a casa de $1 trilhão, né? Então, hoje, quando a gente olha numa escala de riscos, né, que uma organização tem, os problemas envolvendo segurança são cada vez mais prováveis e eles são cada vez mais impactantes, né? Então a gente trouxe um exemplo de um ransomware que ele conseguiu parar aí grande parte do abastecimento de um país, né? Então, e a gente tem inúmeros outros exemplos, né, de ataques no mundo e no Brasil também. O próximo que a gente vai falar é um ataque que atingiu aqui no Brasil, e foi até uma das perguntas que
que vocês colocaram no chat, né, que foi justamente o ataque envolvendo a JBS, né? Então, a JBS também foi afetada por um ransomware, né? Na verdade, esse grupo aqui era um grupo um grupo russo, mas basicamente eles conseguiram entrar dentro da JBS por meio de um spear phishing, né? Um e-mail falso onde a pessoa clicava e aquilo ali culminava ali com a execução de um código dentro da máquina e, por consequência, os atacantes eles passavam a ter acesso dentro do ambiente, né? Então, a gente vê que os vetores, eles vão variar, né? Eu posso ter isso sendo enviado por um e-mail, eu posso ter isso sendo colocado, às vezes, num site, numa vulnerabilidade dentro de um website. Então, hoje, existem várias formas de você entrar dentro do ambiente, né? E muitas das vezes, acontecem cenários onde o atacante consegue explorar uma má configuração do ambiente ou às vezes uma brecha que a equipe de segurança não tinha percebido, né? Então, dentre os principais desafios que a gente vai ter, né, que as empresas têm, além de de tudo isso que a gente está falando, né, referente aí a essa crescente dos ataques, também tem sido nessa sofisticação das técnicas, né? E além disso, associado com isso, né, quando a gente pensa no time de segurança, a gente tem outros problemas, que são que a gente tem uma volumetria muito alta de alertas. Às vezes a empresa investiu muito dinheiro em segurança, porém essa empresa tem várias ferramentas e essas ferramentas não se conversam, né? Você não tem aí uma troca de informações, uma troca de inteligência, e muitas vezes a equipe de segurança tem que fazer tudo isso de forma manual, né? Então acaba sendo um processo aí bem difícil, né? Então tem sido aí um grande desafio. E um outro ponto também que a gente não pode deixar de comentar que a gente está falando hoje de um tema que não é mais se você vai ser atacado ou não, e sim quando isso vai acontecer, né? E mais do que isso, eu acrescentaria mais um ponto, que seria em quanto tempo, depois que você é atingido, quanto tempo vai demorar até você descobrir o incidente, né? Que é justamente um dos temas que a gente está falando hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, em média, um atacante ele fica 24 dias dentro de um ambiente sem ser detectado. Em média, né? Esses números, dependendo aí da região, ela pode chegar a números bem maiores, né? E no passado esse número já foi maior, chegou a ser 100 dias, né? Então, se demora muito para você hoje conseguir detectar aí a presença de um atacante, de um incidente dentro do ambiente. E quando a gente fala, por exemplo, em tipos diferentes de ataque, por exemplo, um ransomware, quando o ransomware chega no seu ambiente, você consegue saber que esse ransomware chegou. Por quê? Porque as máquinas são criptografadas, você perde ali acesso aos dados, você vê, de fato, a ação do malware em execução, né? O problema são aquelas ameaças que atingem o seu ambiente, só que elas agem de forma silenciosa, né? E você, como não teve nenhum alerta, não teve nada aparentemente ali fora do lugar, você acha que de fato não tem nenhum problema, e o atacante pode ter aí, por exemplo, como intenção roubar dados sensíveis e por aí vai, né? Então, a ideia hoje, né, principalmente aqui dentro da McAfee, tem sido a gente tentar ao máximo diminuir essa janela, né, de exposição que uma empresa pode ter, até chegar ao ponto de fornecer para o cliente informações onde ele consiga prever quais ataques podem atingir o ambiente dele e se, por exemplo, as defesas que ele tem atuais, elas vão ser capazes de deter um determinado grupo ou uma determinada variável, né? Então, a grande questão hoje é como que a gente consegue, né, fazer uma detecção de forma muito mais rápida e principalmente de forma automatizada, porque quando a gente olha hoje as equipes de segurança, elas são muito pequenas, né? Às vezes tem empresas que a equipe de TI são poucas pessoas que cuidam de tudo,
Então, essas pessoas elas não vão ter tempo de fazer algo muito proativo, elas vão ser muito reativas, né? Então, quanto mais automatizado esse processo for, esse ferramental for, eu acho que melhor vai ser, né? Então, dentre as tecnologias e estratégias, né, que as empresas hoje têm atuado, a gente pode elencar aí algumas, né? Como, por exemplo, quando a gente olha para a parte de endpoint, se fala muito em EDR, né? O EDR é uma ferramenta poderosíssima para a gente fazer detecção e resposta, só que pro endpoint. Quando a gente tenta pensar nos outros pontos dentro do ambiente onde eu posso ter uma interligação, a gente pensa, por exemplo, numa solução como o CIEM, que é um correlacionador de eventos, e a gente pode ter também essa mesma análise, essa detecção num componente de rede, né? Só qual que é o ponto aqui? Geralmente essas tecnologias, elas são muito apartadas, né? Você não tem uma troca de informações entre elas, você não consegue orquestrar muita coisa, você não consegue ter uma troca aí saudável de informações, esse é um grande desafio, né? Então, dentro desse cenário, eu acho que a gente precisa ter uma abordagem aí mais inovadora, né, para detecção e resposta, que consiga juntar todos esses pontos, né? Eu acho que esse que é um dos principais pontos que a gente vai estar falando hoje com vocês, né? Então, a grande força X que a gente tem hoje, dentro o fator X que a gente vai ter aí como grande tecnologia, tem sido aí o Extended Detection and Response, né? Então, a sigla de mercado tem sido XDR, né? Que é justamente você estender toda essa capacidade de detecção e resposta para o seu ambiente como um todo, né? Então, eu já estava fazendo isso com EDR no endpoint, eu vou estender tudo isso para, por exemplo, para rede, para nuvem, para outras partes do meu ambiente, onde eu posso ter ali algum tipo de risco, né? Então, o Extended é justamente por causa disso, eu vou estender essa detecção para mais pontos, né? E a ideia da plataforma como um todo é justamente unificar todos esses pontos de controle, né? Você ter toda essa telemetria de segurança sendo compartilhada por todos esses pontos, né? Então, acho que esse é um dos grandes benefícios de uma tecnologia como essa. E a gente tem alguns direcionamentos de mercado, por exemplo, o Gartner tem uma arquitetura conceitual, né, do que ele entende que seja aí uma solução de XDR, né, onde você tem aí diversos componentes, você tem um data lake, uma correlação desses dados, uma normalização, e a partir disso você consegue ter uma resposta mais rápida, você consegue automatizar muitos fluxos, né? Então, a ideia por trás disso seria você conectar todos esses pontos, né, e ganhar mais inteligência dentro desse processo. E dentro da McAfee, a gente lançou, né, uma plataforma chamada MVision XDR, que tem como principal função justamente essa, né? A gente tem uma forma eficiente de fazer uma detecção, uma priorização, né? Mais do que detectar. Dentre as detecções que eu tenho, quais são aquelas que são prioritárias? Quais são aquelas que me apresentam mais risco, né? Então, existem uma série de perguntas que a gente precisa responder, né? Não é algo tão simples assim de ser feito, porém, se a gente tiver aí um ferramental que consiga juntar todas essas informações, vai fazer bastante sentido, né? Então, será que eu consigo monitorar, por exemplo, falando de uma parte um pouco mais proativa, será que eu consigo ver quais são as ameaças que têm atingido o setor onde eu faço parte, por exemplo, o agronegócio? Quais são as ameaças mais frequentes dentro desse cenário? A gente tem dentro da plataforma uma parte de inteligência que vai fazer justamente isso. Ele vai fornecer para a equipe de segurança uma visibilidade, né, em cima das campanhas, das ameaças e como que o ambiente estaria, né, caso alguma dessas ameaças atingisse aí a organização, né? Então, é um modelo que é entregue como SaaS, né? Então, é uma plataforma em nuvem onde vocês teriam toda essa
essa interligação. E quando a gente pensa hoje, principalmente depois da pandemia, onde muitas pessoas hoje trabalham de casa, você tem essa descentralização, né, de onde que o usuário vai estar, faz muito sentido a gente ter uma solução que seja cloud, né, que consiga unificar todos esses pontos, tá? Então, uma visão bem geral da plataforma para a gente já encaminhar para o final. A gente tem toda essa consolidação de dados, né, que podem vir aí de vários pontos de controle, né, dos endpoints, dispositivos de rede, workloads e por aí vai. Esses dados, então, eles são centralizados dentro desse data lake, normalizados e correlacionados, né, usando inteligência artificial, machine learning, por aí vai. Então, a gente desenvolveu esse framework, né, para análise e integração, e a partir disso a gente consegue fazer uma gestão de risco muito mais profunda, uma investigação e resposta muito mais precisa, né, e, por consequência, também eu consigo ter uma orquestração e uma automação muito grande em cima do meu ambiente. Tá? Então, a gente consegue priorizar com base em todas essas informações. Um ponto muito importante, né, que a gente comentou é justamente conectar todos esses pontos, né, porque às vezes o atacante, um ataque ele é composto por várias peças, né, então a ideia seria a gente juntar essas peças e dar um contexto maior, né? Porque o ataque pode ter se iniciado, por exemplo, por um endpoint ou por um e-mail, e a gente pode ter esse ataque se espalhando para servidores, para a nuvem, né? Então a gente tem uma forma de concatenar todas essas informações, acho que é extremamente relevante, né, da gente tá fazendo, e por consequência a gente vai ter uma aceleração da investigação de forma muito mais automatizada. Tá? Então, quando a gente olha na parte proativa, né, do que pode ser feito, uma das funcionalidades que são uma das minhas preferidas é justamente a gente ter uma visibilidade em cima da priorização, né? Quais são as ameaças, quais são as campanhas que têm a maior probabilidade de atingir a empresa, e aí dentro dessa análise vai entrar a severidade da ameaça, qual que é o setor que essa ameaça está atingindo. A gente tem aí diversas informações que vão ser levadas em consideração. E mais importante do que isso, né, que é um segundo momento onde a gente consiga falar, se esse ataque chegar no meu ambiente, como que está a minha postura de defesa? As minhas proteções, elas são suficientes? Onde que eu posso melhorar? Quais são os pontos dentro do meu ambiente onde eu tenho alguma funcionalidade desabilitada, ou eu tenho ali uma cobertura insuficiente? Então, essa visibilidade, ela é extremamente importante. Só para a gente finalizar com um exemplo recente, eu não vou citar o nome do cliente, né, mas a gente teve um caso recente de um ataque, se eu não me engano, não foi ransomware, foi um outro malware, que roubou informações dessa empresa. E a equipe de segurança ficou se perguntando, poxa, a gente tem todas as proteções, né, de endpoint e tudo mais, e isso não foi suficiente. E aí, quando a gente analisou mais a fundo, né, o problema, a gente percebeu que existiam várias exceções dentro da ferramenta, onde tinham exceções, por exemplo, para a solução não varrer os C2 pontos da máquina, né, o diretório principal ali do sistema. Então, é uma configuração totalmente errada, né, onde a gente falaria, olha, ferramenta, não olha para esse lado aqui não, que não tem nada, e foi justamente esse ponto onde a ameaça conseguiu explorar, né? Então é muito importante a gente ter esses mecanismos de defesa, mas também ter uma percepção de se o nosso ambiente está bem configurado, se eu tenho aí as melhores configurações disponíveis, tá? Então, pessoal, essa era a mensagem que a gente da McAfee queria passar para vocês hoje, né? Apresentar um pouquinho da ideia dessa nova linha de produtos, né, que é o XDR, e como que essa linha vai agregar mais ao time para a gente tomar aí melhores decisões. Já agradeço. Ok, Matheus, está aí a presença do Matheus Vasconcelos, Sales Engineer na McAfee Brasil, falou em aspectos importantes da contenção de danos, perímetro,
contido, visibilizar ameaças, né? As estratégias que a gente pode traçar. E eu agradeço ao Matheus